Uma vida de inúmeras transformações, lutas e educação. Fundamental na formação de profissionais renomados e protagonista de boas e saudosas histórias. Em outubro deste ano, a Universidade Federal do Maranhão comemora Bodas de Ouro. E a TV UFMA vai contar uma história sobre a universidade que vai muito além do que podemos imaginar. Com carinha de 20 e maturidade de 50, esta ilustre senhora, carinhosamente chamada UFMA, vem se renovando ao longo desse tempo. Hoje, ela conta com uma vasta área construída. Além do campus do Bacanga, localizado na capital. Quando eu cheguei na universidade, o nosso curso era lá na Rua Rio Branco. A universidade ela funcionava mais no centro. Então, lá tinha os cursos da medicina, da farmácia odonto e da enfermagem, na Rua Rio Branco 308. Começamos, assim, com uma expectativa muito grande de fazer um curso superior. Então, nosso interesse era entrar na universidade e sair muito rápido, formado para trabalhar. E a gente, ao chegar na universidade, encontra foi um ambiente muito acolhedor no meu curso. As nossas professoras eram professoras assim, muito abnegadas e recebiam os alunos da enfermagem com muito carinho. E muitos de nós, às vezes, pensando até em fazer outro curso, usando a graduação na enfermagem, ou mesmo antes de terminar a enfermagem, passar para outro curso. Mas, para nossa surpresa, a turma inteira permaneceu no curso. Continuou e hoje nós somos todos enfermeiros trabalhando aí mundo afora pela saúde da população. Então, muita gente deve ao empenho, à dedicação, né, dos enfermeiros, professores, que mostraram um caminho certo. Vários cursos de graduação e pós-graduação, ensino médio e técnico, educação à distância e outros, distribuídos entre 8 campi no continente. Hoje eu tenho uma equipe fantástica, muitos deles da época ainda que eu entrei na pró-reitoria, e foram responsáveis pela vamos dizer assim, o nosso sucesso, né, na pós-graduação, na pesquisa e inovação, nos números que nós tivemos, né, de crescimento. Talvez a gente tenha crescido, por exemplo, em número de programas de pós-graduação, no intervalo de tempo que a gente teve, nós crescemos acima da média do Nordeste. Mas, para contar essa história com a devida riqueza de detalhes, não podemos deixar de lado suas raízes. Afinal, como não mencionar a Faculdade de Direito fundada há quase 100 anos, sem esquecer também das faculdades de enfermagem, agronomia, farmácia e odontologia que vieram nos anos seguintes. Sem vínculo entre si, essas instituições eram mantidas por grupos e associações de forma independente. Porém, as dificuldades em mantê-las foram tantas que por algum tempo tiveram que fechar suas portas. Foi nos anos 40 do século passado, época do governo Vargas, que o então governador do estado, Paulo Ramos, criou uma fundação que levava seu nome, com a missão de manter o ensino superior no Maranhão. As atividades dos cursos foram retomadas e surgiram outros, como filosofia, sediado no Palácio Cristo Rei, serviço social, letras neolatinas, pedagogia, ciências médicas, ciências econômicas, geografia e história.
Em meados dos anos 50, o arcebispo Dom José Delgado funda a SOMAX, Sociedade Maranhense de Cultura Superior, na intenção de estimular a cultura e a criação de uma universidade católica. Dom Delgado teve a ideia, conseguiu capitanear e conseguiu aglutinar as forças. Naquela época, por mais que houvesse muito desinteresse do ponto de vista religioso, mas um arcebispo, um bispo, era alguém que conseguia juntar pessoas. E ele teve a ideia, juntou as pessoas e foi o homem certo na hora certa. Então, Dom Delgado teve essa visão profunda de que a igreja ela não deve salvar só o espírito, mas ela salva o homem inteiro, né? A questão holística do todo. As primeiras universidades surgem através das catedrais, dos bispos. Então, Dom Delgado, de fato, muito moderno, um homem de visão, mas se a gente for aprofundar bem, vai ver que é algo historicamente repetido, no bom sentido, ou seja, repetiu aquilo que deu certo na história da igreja, que era a igreja ajudar e contribuir no desenvolvimento do conhecimento. 1961. Enfim, a Universidade Católica do Maranhão é reconhecida. Não demorou muito para que o outro grande passo fosse dado. 5 anos depois, a universidade é absorvida pela Fundação Universidade do Maranhão, fazendo com que, no mesmo ano, a UFMA fosse oficialmente criada. E o pioneiro nessa empreitada foi o cônego Ribamar Carvalho, que idealizou a FUM desde embrião. Abrindo caminhos para a universidade, fundou e lecionou em diversos cursos, como Serviço Social, Filosofia e Pedagogia. Também foi reitor nesse período inicial. O cônego, que foi um exímio educador, ensinou em vários colégios. Criou os educandários em Pedreiras e Araioses. Ele, que sempre trabalhou pelo conhecimento científico, recebeu uma justa homenagem com a medalha dos 350 anos de São Luís em 1962. Aqui para nós, no Maranhão, nós já entramos nesse processo da criação das universidades federais até tardiamente. Isso era um processo que vinha já acontecendo não só dos governos militares, de 2 décadas anteriores. Foi importante essa Constituição, era um momento de grande estatização, né? A presença do Estado se expandindo na economia e também nessas outras áreas como do ensino. Então foi fundamental. Nesse ponto da ditadura militar, eu não estou fazendo nenhuma apologia, mas é um aspecto, a ampliação da presença do Estado, que reuniu vários cursos. E foi muito importante porque alguns cursos, como os da Universidade do Maranhão, que era conhecida como a Universidade Católica, porque ela era capitaneada pela Arquidiocese de São Luís, a manutenção daqueles cursos enfrentava muitas dificuldades. Então, a federalização, a união das unidades federais que já existiam, que era odontologia e farmácia e direito, com com os cursos da Universidade do Maranhão, a Universidade Católica, e mais a Faculdade de Economia, foi fundamental para esse embrião aí se constituir como a Fundação Universidade do Maranhão e ir gradativamente se expandindo. A UFMA nasce no Saviana, em um sítio doado pelo Estado. O crescimento da jovem universidade não parou. A partir de então, investiu em infraestrutura, tendo o colégio universitário como uma de suas primeiras construções. O primeiro campus do continente vem de uma fase de expansão.
Imperatriz recebe um novo prédio no fim da década de 70 e as mudanças continuaram a todo vapor. Em 78, o restaurante universitário. Em 81, novos campi em Bacabal, Chapadinha e Codó. E em 86, a Rádio Universidade. Enfrentamos uma grande luta para interiorizar a universidade, que foi a luta de conseguir as áreas para implantação dos campi. Cada área dessa tem uma história. Evidentemente que eu não vou contar a história de cada uma dessas, mas é preciso que se conte isso, essas coisas realmente como aconteceram. O entendimento foi com as prefeituras. As prefeituras liberaram áreas para a construção dos campi. A universidade teve que definir realmente e dizer para os prefeitos e, consequentemente, para o mundo político do município, qual era o retorno. Imperatriz já tinha uma história, que era a história de trabalho do Projeto Rondon. O Projeto Rondon era o grande projeto nacional, era o projeto de salvação nacional. Mas Bacabal, Chapadinha e Pinheiro realmente tudo começava do zero. A nossa universidade não tinha restaurante universitário. Passou a ter restaurante universitário a partir dessa época. E o grande motivo que levou o reitor a lutar, e o pró-reitor de extensão, que era eu no caso, e assuntos estudantis, a implantar, foram exatamente os Jogos Universitários. E os Jogos Universitários eram realizados uma importância muito grande. E a universidade tinha o privilégio, naquela época, de requerer do governo federal o que fosse necessário para os Jogos Universitários. E nós requeremos uma grande coisa que ainda hoje está aqui, o restaurante universitário. Em 91, os hospitais Presidente Dutra e Materno Infantil se tornam campos de estágio e pesquisa administrados pela UFMA. Houve, ainda em 91, um grave incêndio no Palácio Cristo Rei que destruiu boa parte do prédio. Em 1994, nossa universidade estava a todo vapor na organização do evento que, no ano seguinte, contagiaria a comunidade científica da América Latina, a 47ª SBPC. Evento que se repetiu em 2012.